Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por já estarem aí do outro lado, nos acompanhando. Eu fico sempre muito feliz, agradecido a Deus pela sua companhia, por saber que você está aí do outro lado. É sempre motivo de gratidão, de louvor a Deus, saber que você é uma das pessoas que sempre nos acompanham. Fico muito feliz de ter você aí. E sempre pedindo a você que, se possível, interaja conosco. Eu disse recentemente que para o YouTube entender que um vídeo é relevante, ele vai pelos comentários. E é por isso que eu sempre peço, deixe um comentário, para que o YouTube possa reconhecer o vídeo e mandar para outras pessoas também. E agora eu quero convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós estamos do verso 13 até o versículo 25. Paulo vai perguntando para aqueles irmãos quem foi crucificado por eles. Paulo diz: Paulo foi crucificado por vocês? Ele já perguntou sobre quem, em nome de quem eles foram batizados? E agora Paulo fala: mas foi Paulo crucificado por vocês? Nós estudamos no último momento aqui que os judeus tiveram uma certa dificuldade com a cruz, porque eles esperavam um Cristo vitorioso, um Cristo que viesse para vencer, e na verdade o Messias veio, o Messias sofredor, como diz lá em Isaías 53. Quando eu disse eles esperavam um que vinha para vencer, eles queriam na forma mais literal possível, que tirasse do domínio dos inimigos. E na verdade o que Jesus veio fazer foi diferente, né? Ele veio para remir o povo dos seus pecados e foi até aquela cruz, a ideia que era inconcebível para os judeus, por isso os fatos que aconteceram e nós conhecemos. Mas eles não sabiam que a fraqueza de Deus na cruz, a aparente fraqueza, é mais forte do que todos os homens. E Paulo olha, não é? E fala sobre o poder de Deus. Os judeus queriam milagres, mas Jesus era o maior milagre que poderia surgir, né? O poder de Deus. E agora, hoje, nós vamos falar sobre os gregos. O maior problema dos gentios era em relação à cruz, porque para os gregos a cruz era uma tolice. Porque os gregos enfatizavam a sabedoria, nós falamos isso aqui, e eles escarneceram da cruz. E Paulo pergunta no verso 20, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Paulo está dizendo que a sabedoria do homem não consegue atingir o conhecimento pessoal de Deus. Por mais que o homem tenha sabedoria, e a Grécia, não é? O grego no auge da sua história, nos movimentos filosóficos, né? Nos tempos áureos ali, gregos, romanos, da filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, enfim, nada disso trouxe a eles iluminação espiritual. O apogeu da filosofia na Grécia, na Idade de Ouro, no século de Péricles, foi considerado por Paulo, isso está em Atos 17:30, nós já estudamos, como uma ignorância e cegueira. Foi assim que Paulo considerou toda a sabedoria humana. Então a sabedoria deles não os habilitou a conhecer Deus e a receber a salvação apenas pela sabedoria humana. Paulo diz que Deus deu um grande zero para essa sabedoria humana, pois ela não conseguiu conduzir o homem à salvação. Com todo o seu saber, com toda a sua busca. Charles Hodge menciona 4 razões porque Paulo considerou nula a sabedoria humana como instrumento para a salvação. Primeiro, Deus deu seu veredito que a sabedoria humana não passa de tolice. Está aqui no versículo 19 e 20. A experiência provou a insuficiência da sabedoria humana para conduzir as pessoas ao conhecimento. A sabedoria humana não leva o homem a conhecer verdadeiramente Deus. Deus estabeleceu o Evangelho para ser o grande instrumento da salvação, versículos 21 a 25. E a experiência de Corinto
revelou que a sabedoria humana não pôde conduzi-los à salvação nem lhes dar certeza dela. Eles estavam em Cristo não porque eles eram sábios, mas porque a graça e a misericórdia de Deus os alcançou. Simplesmente porque Deus havia chegado até eles, como Paulo diz no verso 26 a 30 aqui do primeiro capítulo. O plano de Deus em todas as coisas era humilhar o homem e mostrar para o homem que ele sozinho não consegue. Não consegue. E eu acho isso aqui tão maravilhoso, porque nesse aspecto aqui que nós estamos estudando, ele mais uma vez coloca os homens no mesmo patamar. Então, estar conhecendo a Deus, na presença de Deus, não depende do nosso conhecimento. Então a pessoa pode ter um doutorado, ser um doutor, um PhD em qualquer área de conhecimento ou mesmo entendimento filosófico, ou pode ser um analfabeto que não sabe ler nenhum ar. E ambos só vão conhecer a Deus pela graça e pela misericórdia de Deus. Então ambos têm o mesmo acesso. E mais uma vez lembramos, Deus não faz acepção de pessoas. Esses gregos, os gentios aqui, eles tinham essa dificuldade porque eles se achavam tão sábios e tinham dificuldade de compreender a simplicidade da cruz, do amor de Deus. E hoje a gente vê muito isso, né? Quando difícil é uma pessoa, às vezes, com um grau de formação intelectual, reconhecer que a salvação é simplesmente por crer em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por você que nos acompanha, você que tem estudado a Bíblia, você que tem entendido o amor de Deus por você, baseado unicamente na cruz de Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Que nós possamos entender que o amor de Deus alcança todos indistintamente. E louvado seja Deus por isso, não é? Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. Eu te espero no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.